Olá, bem-vindo a todos. Continuamos com o nosso programa Teologando, programa da Sociedade Bíblica Interdisciplinares, a SEBI, apresentado pela Rede TV Fé, e temos muita alegria em tê-los nos acompanhando nessa jornada. Temos desenvolvido ao longo dos programas aqui por a Rede TV Fé, programa Teologando, temos discutido e conversado sobre o problema da ansiedade. Nos últimos programas eu falei com vocês demonstrando o problema da ansiedade e a leitura bíblica a respeito disso, como a Bíblia nos permite interpretar esse fenômeno de uma perspectiva diferenciada da leitura secular sobre o problema. E nós vimos na Escritura Sagrada alguns problemas com esse comportamento, como por exemplo na história do rei Saul, e como esse problema agravou a situação dele, do seu reino, da sua família, do povo de Deus de então, na sua época. E nós estamos sempre tentando demonstrar que a Escritura Sagrada tem uma abordagem sobre o problema da ansiedade. A conclusão que chegamos é que o problema da ansiedade não é um comportamento que responde a coisas externas, e que as coisas externas que vão acontecendo na nossa vida e história apenas criam um cenário apropriado para revelar o coração. Coração esse que tem a sua tendência, a sua inclinação, enquanto coração caído, de desconfiar de Deus, de não ser capaz de confiar em Deus para toda e qualquer situação que essa vida e a história humana nos ofereça enquanto nós estamos vivendo nessa terra a nossa história. E eu coloquei para vocês que, por ser um problema de não confiar em Deus, isso se constitui em pecado, segundo a Bíblia. Logo, o problema da ansiedade é pecado, porque esse coração revela não confiar em Deus para o agora, para o futuro, para situações que estão acontecendo ao nosso redor, para situações que vão se apresentando, seja de caráter mundial, nacional, circunstancial, como é o problema da pandemia. Nós temos sofrido muito com esse problema já há quase um ano, e temos perdido entes queridos, temos visto pessoas queridas sendo infectadas por esse problema, e isso tem causado um pânico maior, e as pessoas têm revelado um grau de ansiedade muito grande com relação a isso. Mas veja, é um problema mundial que atinge a humanidade. Algumas pessoas acreditam realmente que podem ter o controle da situação do mundo, das coisas que estão acontecendo ao seu redor e da sua própria vida. E a triste verdade é que não temos. Nós não temos o controle do que acontece nessa vida, nem com relação ao nosso próprio ser e em tudo que ele está envolvido. Mas quando somos desafiados a olhar para fora de nós mesmos e ter em quem confiar de fato, e confiança significa de fato se entregar à vontade e deixar, por assim dizer, que esse ser que nos governa guie os nossos passos e nos apresente o caminho e nos traga as soluções. E é claro que eu estou falando de Deus. Só Deus tem o controle da situação mundial em sua mão, só Deus pode controlar tudo que está ao nosso redor, a nossa própria vida, a nossa própria história. E quando manifestamos um comportamento ansioso, estamos justamente dizendo: Deus, nós não confiamos em você, nós não confiamos no Senhor para resolver essas questões, para estar conosco no desenvolvimento da vida e das coisas que vão se apresentando diante de nós. Por isso, o comportamento ansioso revela pecado, se constitui pecado e desagrada a Deus. Nós vamos ver hoje, por exemplo, em Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34, o evangelista Mateus se ocupou em tratar do problema, tendo como seus escritos a fala do próprio Senhor Jesus, quando ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. O próprio Senhor Jesus está dizendo: não
E Deus não sai por aí proibindo coisas que não seja de fato desagradável aos seus olhos, coisas que não sejam pecados diante dele. E por que o Senhor daria um imperativo, proferiria uma palavra com essa autoridade, nos proibindo, palavra essa que tem o mesmo peso dos 10 mandamentos, do tipo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Por que o Senhor nos daria um não como esse relacionado ao comportamento de ansiedade? Eu disse e repito, porque isso é pecado contra Ele. Um coração ansioso revela que não consegue confiar em Deus. Mas, ora, Deus é digno de toda confiança. Ele é totalmente confiável, e eu citei várias passagens para vocês no último programa, quando Deus coloca, não interessa o tamanho do sofrimento de vocês, o que esteja ao redor, eu sou Deus fiel, eu não me esqueço de vocês, eu cuido de vocês. E aqui nesse trecho citado em Mateus, a proibição do Senhor, ele traz uma coisa que é essencial para a vida, é a própria sobrevivência humana. Nem sobre isso eu permito que vocês andem ansiosos, sobre o que há vez de comer, ou beber, ou vestir, porque eu tenho controle sobre essas coisas, eu cuido das plantas, eu cuido dos pássaros, como eu não vou cuidar de vocês? A vida de vocês é mais importante do que a comida, do que a bebida, do que a veste, e eu cuido de vocês. O Senhor nos desafia a confiar nele. Ele repreende o comportamento nos proibindo dele, e ele nos desafia a confiar nele. Agora, por que isso é tão difícil para nós? Vocês devem se lembrar que o que tem permeado essa programação a qual eu estou comunicando é justamente a pergunta: por que o meu coração está inquieto? Por que está inquieto os nossos corações? Por que estamos tão agitados? E eu estou usando sinônimos, mas a palavra que eu quero perguntar é: por que o nosso coração continua desconfiando de Deus, se Ele tem se revelado na Escritura como um Deus bondoso, misericordioso, perfeito, amoroso, suficiente? A resposta é bem clara. Problema do Éden: desde que caímos em pecado em Adão, o nosso coração está inclinado a desobedecer a Deus. Por uma questão, a mentira da serpente ainda continua ecoando em nossos ouvidos. Nós acreditamos de fato que somos deuses. Nós não saímos por aí batendo no peito e dizendo: eu sou Deus, o Senhor Todo-Poderoso, apesar de que alguns desses comportamentos ansiosos pode levar a esse tipo de situação, o que a leitura secular do problema chama de transtorno. Algum transtorno de ansiedade pode levar a pessoa a essa condição, mas nós não temos essa coragem de sair dizendo por aí. Porém, agimos como se fôssemos. Não conseguimos confiar no Senhor. Achamos que é o nosso braço que resolve a questão, achamos que é o nosso bolso, a nossa condição financeira. Nós achamos que o que somos, o que temos, foi conquistado por nós mesmos e que nós temos o controle das coisas. E quando a coisa se desenha feia, quando ela fica horrível, quando ela fica tenebrosa, quando a tempestade assola, quando a doença chega, quando um problema econômico grave chega, quando um problema familiar chega, imediatamente nós descobrimos que não temos controle sobre essas situações. E agora somos trazidos a uma condição. Nós precisamos ouvir a repreensão do Senhor dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos pela própria sobrevivência de vocês. Vocês precisam aprender a confiar em mim. Essa é a denúncia do Senhor do problema. Mas eu disse a vocês que Deus não só denuncia o pecado, Ele também anuncia a sua ira. Pessoas podem chegar num grau de ansiedade tão grande que pode se afastar tanto de Deus, de tal maneira a questionar a fidelidade do Senhor, blasfemar contra Ele, desistir da caminhada de fé. E a ira do Senhor
vai estar sempre recaindo sobre aqueles que quebram os seus mandamentos, a saber, esse mandamento de não andar ansioso. Isso pode ser passivo também do derramar da ira de Deus sobre tal comportamento. E aí o que acontece? Nós temos um Deus que denuncia o pecado, nós temos um Deus que anuncia a sua ira sobre o pecador não arrependido, mas nós temos um Deus que nos convida à reconciliação, nos convida ao arrependimento. Por que vocês estão desconfiando de mim? O que eu fiz que me traga a condição de não confiável, segundo a leitura do coração de vocês? E aí ele se revela como esse Deus maravilhoso e diz: saiam dessa condição. No aconselhamento bíblico, é isso que nós trabalhamos com as pessoas no Centro de Aconselhamento da CEBI, o CEABI. Nós acolhemos essas pessoas com esse tipo de problema, como eu já tenho falado nos programas anteriores, e nós conduzimos pela Bíblia, pela Escritura Sagrada, mostrando o que Deus pensa da ansiedade, a condição que a pessoa está naquele momento, enquanto vivendo, sendo regida pela ansiedade, não pela confiança em Deus, e nós convidamos essas pessoas, a partir da instrução bíblica, a se achegarem a Deus com fidelidade, a policiar o seu coração, a aceitar a denúncia da palavra de Deus de que os seus corações não confiam suficientemente no Senhor para essas coisas também, e aí o caminho está revelado de como lidar com isso. Por que está inquieto o meu coração? Porque eu não consigo confiar em Deus. Porque eu penso ser Deus. E aí, quando eu descubro que não sou, ou eu reajo com ira contra Deus e contra aqueles que carregam a sua imagem, inclusive eu mesmo, ou então eu sou desafiado a me render na presença desse Deus e aprender a confiar nele. É aqui que a instrução da Escritura entra. Agora, isso depende muito da cosmovisão de cada indivíduo. Se eu estou falando a indivíduos que estão com uma cosmovisão completamente dominada, psicologizada, que acreditam realmente que a Bíblia não tem a resposta para essas questões, que acredita que Deus não olhou para o nosso tempo, para esses problemas que enfrentamos hoje, e que por isso elas estão a sós com a sua própria inteligência, ou dependendo de outras pessoas para saírem do estado que estão, ou até de drogas. Essa cosmovisão precisa ser trabalhada, precisa ser mudada, porque não é essa a visão de Deus sobre o problema. Agora, para aqueles que estão com a cosmovisão acertada em Deus, que acredita que Deus é todo-poderoso, está presente nessa vida, seja qual for a situação, que acreditam na Bíblia como palavra de Deus inerrante, infalível, suficiente para todo homem e o homem todo, o convite à reconciliação vai fazer sentido. Senhor, por que eu estou nesse estado de não confiar no Senhor? Eu recomendo a leitura do Salmo 37, versículos 3 a 5, quando a Bíblia nos instrui claramente a confiança em Deus, nos mandando entregar o nosso caminho a Ele, confiar nele, e Ele fará tudo isso. Termos a nossa vida centralizada em Deus, versículo 4, de tal maneira que o Senhor seja a nossa delícia, e quando isso acontecer, Ele satisfará plenamente todo anseio do nosso coração, nós teremos pleno contentamento no Senhor, e aí o nosso coração não vai estar agitado, não vai estar inquieto, não vai estar ansioso. Pense um pouco sobre isso e faça a sua revisão nesse texto que eu acabo de propor, Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34, e também no Salmo 37, versículos 3 a 5, e descubra a grandeza de Deus e a confiança no Senhor. Vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos em seguida. Olá, você que está em casa, tudo bem? Você que assiste a Rede TV Fé, eu quero te agradecer pela grande audiência que nós estamos tendo, a grande aceitação. Estamos tendo audiência em todos os lugares do Brasil, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Tocantins, Maranhão, Ceará, em todo o Brasil. Mas deixa eu te fazer um convite. Eu gostaria que você fosse um
dos amigos da missão. E o que é, pastor Marquinhos, ser um amigo da missão? É você colaborar mensalmente com um valor, com uma oferta, né? Nessa conta que está aparecendo aqui, tem aqui o número da agência, Banco do Brasil, o número da agência, o número da conta, o CNPJ, você vai anotar tudo isso e vai fazer uma transferência bancária, vai fazer uma colaboração, um depósito, você vai até as casas lotéricas, você vai depositar, enfim, você vai colaborar com o nosso projeto para que nós possamos continuar levando a mensagem e a palavra de Deus até você e até os confins da terra, né? Que bom pregar a palavra de Deus. Rede TV Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olá, gostaria de lhe apresentar um projeto que tem ajudado muitas vidas. O projeto social Missão Resgate. Esse projeto nasceu em 2011 com o intuito de levar o Evangelho e o social à comunidade do Jardim Paiva, no Novo Gama. Atendemos as comunidades do Jardim Paiva e Alphaville Paiva. Trabalhamos com as crianças carentes da nossa comunidade, ensinando-lhes princípios cristãos e também sobre cidadania. Temos aulas de reforço, aulas de jiu-jitsu e palestras sobre prevenção contra as drogas. De 2 em 2 meses, realizamos a ação social de rua, com atividades como corte de cabelo, aferição de pressão e glicose e atendimento jurídico. Nós atendemos cerca de 200 pessoas da comunidade e com a sua ajuda poderemos ajudar muito mais. Muito bem, retomando a nossa conversa, eu quero chamar a sua atenção e convidá-los a visitar o site da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a CEBI, www.cebi.com.br, e ter acesso aos nossos muitos cursos que estamos oferecendo a fim de instruir o seu coração e a sua vida para a glória de Deus. Esse tem sido o lema da CEBI, instruir para a glória de Deus. Talvez você se interesse por um curso muito bom que vai ter o seu início na próxima semana. As inscrições já estão abertas com preço promocional até o dia 7 de setembro. Um curso ímpar, só o pastor e professor Ayrton Williams tem oferecido esse curso em todo o Brasil. Um curso que é ministrado por ele já há 14 anos e um dos melhores que eu já assisti particularmente, o Leitura Funcional da Bíblia. Nesse curso, o professor e pastor Ayrton Williams tem tomado a carta de Tiago como base e tem ensinado a fazer a leitura funcional dessa carta, mostrando qual é a intenção do autor ao produzir esse texto. Eu lhes asseguro uma coisa, depois desse curso você vai ler a Bíblia com outros olhos. A sua visão do que é a Bíblia será ampliada e você terá condições de compreender de forma muito melhor o que você está lendo. Entra lá no site da CEBI, cebi.com.br, faça a sua inscrição promocional daqui até o dia 7 de setembro. Depois o curso volta para o seu preço normal. Seguindo com a nossa questão sobre ansiedade, nesse trecho de Mateus que eu lhes propus no primeiro bloco, o Senhor Jesus, após repreender a ansiedade ou o nosso comportamento ansioso com peso de mandamento e apresentar a sua fidelidade para com a sua criação, e fidelidade essa que se materializa de uma forma muito mais intensa e, por que não dizer, amorosa para aqueles que têm a sua imagem, a saber, os seres humanos, e dizer do valor e do apreço que Deus tem por isso e como Ele conduz as nossas vidas. Ele nos chama a atenção para os valores que devem ser vividos. Então vamos pensar aqui enquanto pessoas que padecem da ansiedade.
A palavra de ordem é buscar primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Essas coisas aqui em Mateus é essa relação que vem sendo dada por Mateus, que são as preocupações com a vida, como comer, beber e vestir, com a sobrevivência, com a manutenção, com o funcionar da vida. Se nós confiarmos num Deus que tem o poder sobre o seu mundo criado, e que não interessa realmente se tem um reino parasita das trevas atuando nele, o reino é do nosso Senhor, e Ele tem o controle sobre todas as coisas que aqui acontecem, inclusive com o reino parasita das trevas, do diabo. Nós somos convidados a viver aqui nessa terra o reino de Deus, viver como súditos do reino de Deus, e isso aqui deve ser o nosso foco. Nos programas anteriores eu falei sobre o princípio da glória de Deus, que deve reger todas as nossas ações. Se nós tivermos o princípio da glória de Deus regendo todas as nossas ações, então é óbvio que o reino de Deus estará materializado na nossa forma de pensar, de falar, de agir e de nos relacionarmos com o mundo criado e, sobretudo, com as pessoas que carregam a imagem de Deus, os relacionamentos humanos. Vivendo dessa maneira, o nosso foco é o reino de Deus. Não é à toa que aqui mesmo em Mateus, no capítulo 6, quando ele nos ensina a orar, quando Jesus nos ensina a orar, uma das partes dessa oração, da fala dessa oração, é pedir ao Senhor que a vontade dele seja feita aqui na terra como é no céu. O que isso significa? No céu a vontade de Deus não tem resistência alguma, ela é plena, ela acontece sem questionamento. Então, quando fazemos a oração do Pai Nosso, nós estamos dobrando o nosso coração diante de Deus e dizendo que não haja no meu coração qualquer resistência ao teu reino. Eu não posso querer ter o controle da situação ao meu redor e da minha própria vida. Eu preciso acreditar num Deus que tem o controle sobre essa vida, eu preciso viver como súdito desse reino. E aí a orientação registrada por Mateus, segundo a fala de Jesus, é: busquem primeiro o reino de Deus, se preocupem. E aqui o reino de Deus não tem a ver só com o porvir, com a eternidade, tem a ver com vivermos os valores de Deus num mundo caído, desesperado, num mundo sem controle, uma roda viva que ninguém consegue parar de forma nenhuma, que as pessoas não têm como saltar dessa roda viva, e se saltarem morrem, e nós estamos no meio disso tudo. Agora, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós pertencemos a outro reino e nós vivemos como emissários de Deus nesse reino, nessa terra, representando o reino pleno de Deus, sem resistência no coração quanto a esse reino. O que significa que a nossa resposta à ansiedade deve ser: o Senhor tem o controle dessa situação, deve ser confiança plena nele, como nos instrui o Salmo 37, versículos 3 a 5. Confiar plenamente nele, entregar os nossos caminhos a ele, ter nele todo o nosso prazer, toda a nossa satisfação, todo o nosso contentamento, toda a nossa suficiência. E isso por si só já é uma resposta. E as outras coisas, Deus acrescenta. A vacina para o coronavírus, se tem surgido ou vai surgir, só virá ou só está vindo e acontecendo porque há um controle de Deus sobre essa situação. O Senhor é muito maior do que o problema do coronavírus. Ele é o autor da vida e da morte. É Ele quem decide quem vive e quem morre. E apesar de estarmos sofrendo várias dores de ruptura relacional, de perda de entes queridos, de amigos queridos, o que consola o nosso coração é saber que nós nos reportamos a um Deus, nós temos nesse mundo caído a presença de um Deus que tem o controle da mortandade que acontece dele em sua mão. Então nós temos também confiança para enfrentar o problema. Nós temos confiança no Senhor para passar pelo problema.
E quando as coisas acontecem de forma fatal, nós nos consolamos, temos o Espírito Santo consolando o nosso coração, porque era essa a vontade de Deus e Ele sabe o que está fazendo. São exemplos práticos de como reagimos às situações que essa vida oferece e nos desafia. Vivemos como súditos do reino de Deus, sem resistência a esse reino, rendido ao Senhor que tem o controle desse reino, entregamos o nosso caminho a Ele, confiamos nele, temos nele a nossa suficiência, o nosso contentamento, e o mais Ele fará. Ele vai acrescentando tudo aquilo que a nossa vida precisa, Ele vai suprindo tudo aquilo que a nossa vida precisa. Um outro texto que eu quero ainda partilhar com vocês é o texto de Filipenses, capítulo 4. Eu gosto de começar no versículo 4, mas o meu foco está no 6. O versículo 4 é incrível, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos, perto está o Senhor. Perto está o Senhor, esse é o diferencial para lermos as situações da nossa vida e atravessarmos as situações da nossa vida sem ansiedade. Ter o nosso coração firme ao Senhor e ter a alegria do Senhor, não importa o tamanho do sofrimento, porque Ele está perto. Ele está perto sob que sentido? Ele habita em nós. Ele está perto em que sentido? Todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo estão anunciando, são prelúdio da vinda do Senhor Jesus, para restaurar esse mundo caído, sobretudo para nos oferecer a glorificação final. É isso aqui. E quando nós chegamos no versículo 6, Paulo pega a discussão da ansiedade, tendo em vista o que já está dito, e ele amplia isso. No versículo 6 ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus aborda as questões essenciais para a sobrevivência. Paulo amplia o que deve ser a nossa confiança em Deus e diz: por coisa alguma, por coisa alguma. Nós não devemos andar ansiosos pelo tempo que passa ou que não passa, pela multiplicação dos problemas, os desafios financeiros, enfim, relacionais. Por coisa alguma, nem pela morte, nem pela vida, por nada, por coisa alguma. Mas Paulo, entendendo, e aqui ele está inspirado pelo Espírito Santo, o nosso coração caído, que insiste em ficar ansioso, inquieto em nós, ele diz: contudo, tornem conhecido diante de Deus todas as vossas petições. É como se ele soubesse, é como se ele dissesse: eu sei da proibição e sei que vocês terão dificuldade em obedecer. Então faz o seguinte, vem para cá, torne conhecido diante de Deus as petições de vocês, pela oração, pela súplica, com ação de graças. É o que diz o versículo 6 de Filipenses capítulo 4. O meu convite e desafio a todos que me ouvem é justamente esse: convidá-los, desafiá-los a aprender, a confiar em Jesus. Confiar em Jesus para essa vida, para todas as dificuldades que essa vida venha nos oferecer. Confiar em Jesus para a morte e confiar em Jesus para a vida eterna. E quando essas aflições nos visitam, eu vos desafio pela palavra de Deus a trazer os vossos corações ao altar de Deus. Fazendo um parênteses aqui no meio do texto que eu estou propondo, de Filipenses capítulo 4, versículo 6, o que Paulo ensina em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Entreguem a vida de vocês em sacrifício vivo diante de Deus. Tenham a vossa mente renovada pela palavra de Deus. Descubra a vontade de Deus na vida de vocês, que é boa, é perfeita e é agradável. Porque o versículo 7, sequencial ao versículo 6 de Filipenses 4, está nos dizendo: e a paz de Deus vai encher o coração de vocês.
vai encher a vida de vocês, vai tomar conta da vida de vocês. Eu quero continuar a desafiá-los nesse propósito. Como eu disse desde o primeiro programa, eu não vim aqui no programa Teologando dissertar exaustivamente sobre o problema da ansiedade, mas pensá-lo de forma simples e funcional e apresentar uma leitura bíblica, uma solução simples e funcional. Aprendamos a confiar em Jesus, para que a paz que Ele tem para nós, que não é uma paz como o mundo oferece, um intervalo entre uma guerra e outra, que não é uma paz que os relacionamentos possam oferecer, que nada mais é do que uma trégua antes de começar a brigar de novo, é a paz que excede o entendimento humano, a paz que excede o entendimento de vocês, encherá os vossos corações. A paz que excede o entendimento de vocês encherá os vossos corações. E é muito interessante você ter a palavra de Deus como referencial, porque se estamos falando da Bíblia como palavra de Deus, que é suficiente para a nossa vida e a nossa vida toda, é óbvio que é na palavra de Deus que nós vamos encontrar as respostas para conter a ansiedade do coração caído que insiste em ser igual a Deus, tendo o controle sobre toda a situação e querendo glória em todos os aspectos. Então é essa escritura sagrada que deve nortear o nosso comportamento diante de um coração ansioso. Com isso encerramos o nosso programa de hoje. Fique conosco e continue acompanhando essa série. Deus abençoe a todos e até o próximo programa.